Glória a Deus. Eu cumprimento os ouvintes da live, por todo o Brasil, por toda a terra. Eu cumprimento Israel, a Terra Santa, aonde há 28 anos eu clamo por Israel, eu clamo por essa nação há 28 anos. O meu irmão Raimundo Nonato, quando eu converti em 1998, que eu falei com ele, hoje eu batizei Raimundo, hoje eu passei pelas águas. E o irmão Raimundo, no outro dia que dormiu, ele orou para mim na madrugada, 5 horas da manhã era o costume dele orar. E ele havia falado comigo, você quer ter vitória na vida, irmão Silvano? Ora todas as madrugadas. E o Espírito de Deus, que não se engana da verdade, ele orando, revelou ele, dizendo assim, esse me mandou me chamar na minha casa. E eu fui até ali, que mandou o meu colega negro, que era filho dele, me chamar, e falou assim comigo, eu tenho um recado do Espírito Santo para você. O Senhor manda te entregar. E ele, sentei com ele ali, e ele disse, o Senhor quer que você ore da agora em diante. Ele disse que a vida toda, enquanto você existir na terra, é para você fazer orar para Jerusalém, orar para a Terra Santa, e não preocupa com nada, porque é Ele que vai cuidar de você. E isto, ele ainda falou comigo assim, é um pacto, uma aliança entre você e Deus, porque Deus tem algo com você através da oração de Jerusalém. Você verá a mão de Deus em todo tempo na sua vida. E o Senhor vai te dar o seu unção muito poderosa na vida. E isso tem de 2028, tem 28 anos que eu oro por Israel e Jerusalém. Nunca parei. Deus já me revelou antes de começar aquela guerra do Golfo Pérsico, quando foram prender Saddam Hussein. Deus me revela antes de acontecer, quando eu estou mesmo em oração constante. Não estou muito porque eu estou na faculdade e tenho muito exercício, mas eu não deixo de orar não. Eu tenho o meu particular todo o tempo com Deus, que eu conversei com ele antes de entrar. E se ele quiser me tirar também só para me orar, eis-me aqui. Ele sabe muito bem que eu apresentei ele tudo, antes de eu entrar, em tudo. E a guerra que houve em Israel, essa última agora, Deus me revelou um helicóptero, ele jogando um helicóptero por terra, me deu a visão orando na madrugada. Ele falou assim, faz a campanha para mim e ora por Jerusalém. E ali o Senhor me deu aquela visão, quando ele falou assim para mim, meu servo, 3 horas da madrugada, meu servo, naquele mato, olha para o céu. Quando eu olhei para o céu, ele me deu a visão de olho aberto e me disse, o que eu vou fazer, ó? Esse helicóptero aí vai decolar para atingir o meu povo. Olha aí de novo, meu servo. Foi passando como fosse o YouTube. Olha aí de novo, meu servo. Olha aí, ó. Aos outros caças que tá saindo com ele, ó, para pegar o meu povo de surpresa. São muitos, meu servo. Olha o tanto de caça. Intercede para mim que eu vou abater ele. Eu vou abater ele com as minhas mãos. E ninguém vai entender como esse helicóptero caiu. Como eu destruí ele. Isso foi em 2024, mês de julho do ano passado. Foi o ano da campanha lá, naquele local.
A outra coisa que Deus me revelou, eu orando em casa. Deus falou assim, o Espírito de Deus, Silvânio, coloca a sua cara no pó. Ora com a cara no pó para mim. Põe ela no pó, no piso. Eu dobrei minha cabeça e encostei no piso da casa. Olha aqui, você vai orar para mim, para a fronteira de Israel. Porque eles estão querendo atacar Israel, uma guerra. E ali eu continuei, né? Foi aonde Deus mostrou, lá nos Estados Unidos, debaixo da árvore, orando, aonde eles deram um disparo no truque. Deus falou assim, meu servo, deixa de orar para Israel para mim. Vira a oração para os Estados Unidos para mim, para as Américas. Ora para os Estados Unidos. Quando eu comecei a orar para os Estados Unidos, o Senhor mostrou o Trump. Eu vi como eu estava num lugar, num altar, Deus falou assim, aí ó, eles querem, aí ó, ele ia tomar um tiro, ó, ele ia morrer, ó, eles iam matar ele, mas através da oração, eu vou livrar ele. Em visão, eu aqui no Brasil, ele lá, a larga distância, me deu a visão completa. Passou um dia, o meu colega me contou, e eu deixei o vídeo na live, para todo mundo ver, e disse. Aí eu falei assim, ó, você sabe o que você me contou? Que o Espírito de Deus mandou você orar pro Trump? Pois é, deram um tiro nele, passou raspando a cabeça dele, do jeito que você contou. O Espírito de Deus, a mão de Deus, desviou e mostrou para todo mundo que era ele que estava colocando aquele homem lá nos Estados Unidos, das Américas. Não foi homem, foi Deus que implantou ele. Aquele que tira rei, aquele que estabelece rei. Por esses tempos agora, eu estava contando um menino ali agora, que eu orava sempre no meio do mato. E orava aqui às vezes, a gente sabe, que ora aqui todo sábado. E eu estava no meio do mato na madrugada, naquela campanha mesmo. O Senhor, eu estou ali orando, eu vi um disparo, atirou em mim. Aí quando eu estou orando lá, o anjo, eu vi como um homem de branco passou, eu não vi o rosto dele, eu só vi do ombro para baixo, e o cabelo branco nas costas. O cabelo dele era branco, como mostra a Bíblia, no livro de Daniel, né, que ele tem uns cabelos brancos. Eu acho que no Apocalipse 4 fala, né? O homem de branco. Moisés também fala dele, como viu ele pelas costas. Eu vi como aquele homem passou assim na minha frente, alto, e ele tirava a bala. Aí deu outro disparo, eu escutei. Ele voltou a segunda vez e tirava a bala. O homem de branco fez isso. O Senhor da glória, o Rei da glória. Eu não estava só ali. Eu vi tantos sinais naquela madrugada, tantas manifestações de Deus. E a outra, depois daquele dia, tem um lugar que eu oro ali, que é uma grota. É dentro do vale, na grota mesmo. Difícil o acesso lá para descer. Eu estou bem orando lá, foi aonde que Deus me mostrou o livramento do truque. De repente aparece um rapaz de moto. E alguém ia lá me viciando. E descia ali aquele rapaz de moto. Ele descia lá, e ele desceu lá. E ficou passando a moto correndo naquele vale, né? Lá era um lugar plano, baqueara. Depois que descia era plano, lugar até bom de orar, que eu gosto muito de orar lá. Que Deus mostrou em sonho aquele vale. Eu via como aquele rapazinho de moto rodeava lá e voltava. Passou. Aí ele passou perto de mim de novo e parou. Quando ele parou, ele levantou a viseira e olhou dentro do meu olho e balançou a cabeça. E eu falei, oh, meu Deus, eu já entendi. Esse homem está querendo fazer alguma coisa aqui comigo. E eu falei assim, Senhor, quando ele acelerou para lá,
Eu falei, Deus, levantei minhas mãos, Deus, toca nele, Senhor. Toca nele para ele ver quem é o Senhor. Antes de eu baixar minhas mãos, aquela moto deu 3 capotadas com ele em cima e caiu para cima dele, sem eu fazer nada. Mas a mão de Deus, o anjo que anda comigo, fez isso. Jogou. Eu achei que ele tinha até morrido. Mas de repente ele conseguiu sair, tirar a moto de cima. Pegou o capacete que caiu longe. Soltou da cabeça dele. Entrou na moto e foi embora. Eu nunca ando sozinho. Eu tenho os anjos de Deus andam comigo, a presença de Deus. Eu estou contando esse testemunho. Vou contar um outro aqui, quando eu morar na cidade de Deus. Quando eu morar na cidade de Deus, eu fui orar no monte à meia-noite com uma pessoa feminina. E nós sempre orávamos na cidade de Deus, naquele local, de dia. E esse dia nós iniciamos a campanha à meia-noite. Apareceu 2 rapazes e uma moça. Quando chegou assim, aproximando, longe, o Senhor me mostrou e eu falei para ela assim, prepara, que aqueles rapazes vão assaltar nós. Deus está me falando que eles iam roubar de nós aqui. E não preocupa não, que não vai roubar de nós nada. Porque Deus não vai deixar. E de repente, eles aproximou, como eu estou à distância do celular aqui, 1 metro. Quando chegou fazendo o circo para cercar nós os 3, de repente, nós começamos a cantar. O Espírito de Deus está aqui. Esse louvor. Quando nós começamos a cantar ele, todos 3, 2 caiu no chão, espumando a boca, parecendo que estava dando uma convulsão. Caiu uma moça e um. O outro pegou uma carreira descendo a caixa d'água. Nunca vi um homem correr na vida desse jeito. Nunca vi um homem correr na vida desse jeito. Na vida, nunca vi. E onde essa pessoa estiver, vai lembrar desse vídeo, que foi real. Aí eu falei assim, não vamos deixar eles morrer não. Não vamos deixar eles morrer não, porque Deus eles vão fazer a rondade com nós e o Senhor da glória está matando eles. Deus está matando eles. Vamos orar para eles. Está espumando a boca, está morrendo. Vamos orar para eles. Eu pus a mão no peito dele, ele falou assim, então ora para eles. E se ele levantar e pegar, não vai pegar nós não. Quando ele pus a mão no peito dele, eu falei, orei, expulsei aquele mal, repreendi, esse parou de espumar a boca e voltou em si. No chão ele falou assim, ué, o que nós estamos fazendo no chão? Mas nós estamos no chão aqui, o que aconteceu, moço? O que aconteceu? Eu falei, aconteceu, sei lá, vocês veio pra cá, não sei qual a intenção sua, vocês caiu. Aí ele falou assim, moço, desculpa, nós viemos roubar você. Viemos roubar o seu celular no monte. Viemos roubar você, moço. Me desculpa, e cadê nosso companheiro? Eu falei, desceu correndo pra lá. Você precisa de ver. Nem uma moto 750 cilindrada tá correndo igual ele. Cortando cupim no peito aí, ó. Cheio de cupim, abaquearam. E nós estendeu a mão, levantei ele pediu desculpa. E eu perguntei, agora você aceita Jesus? Você quer aceitar Jesus? Nunca mais você vai roubar dos outros. Ele falou, quero. Porque conheceu que nós não está só. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra de todo mal. Salmo 34. Deus fez isso e sempre fará. Eu já presenciei tantas coisas de Deus me livrando, às vezes até sem eu pedir, sem eu orar, eu vejo a mão de Deus me livrando. Isso é o Deus dos crentes, o Deus daqueles que oram e clamam a Ele. É um testemunho que eu estou contando para vocês. Tem mais para me contar. Certa feita eu estava trabalhando lá perto do Cristo. Eu tinha saído da empresa que eu estava e fui trabalhar de carregado.
Eu entrei debaixo daquele caminhão com um chassi só apoiado em macaco, que era um chassi que eu tava pintando. E de repente me deu vontade de sair de lá de baixo. Eu saí. Quando eu saí, que eu dei um passo, aquele chassi arriou. Ele arriou que caiu pro chão. Os macacos tombou tudo e o chassi desceu. E eu tava debaixo dele de peito, deitado, pintando. Amassou tudo. Quando eu coloquei de pé, quando eu saí de joelho, que eu levantei, o chassi desceu por detrás de mim. Aonde eu tava era onde que tava ali o sumi-eixo daquele chassi do caminhão. Ele ia me esmagar. Eu entendi porque bateu aquela vontade de eu sair de baixo. Foi Deus. Naquele lugar, outra coisa, eu tava pintando de baixo assim a carroceria assim. De repente me deu vontade de sair. Quando eu saí, o cavalete quebrou. Todo mundo correu para ver se eu tava lá de baixo gritando, falando que eu tenho um apelido de cu duro, né? Eles me conhecem. E de repente, eles falaram, matou o Cubu morreu, eu tava lá de baixo. Chegou correndo, todo mundo querendo socorrer. Uai, sei o que aconteceu? Eu falei, fui sair de baixo dela, ela tombou aí. O cavalete quebrou, que caiu, pá! Certo, outra feita, eu estava trabalhando na carroceria Celeste, 10 anos de idade. Ali nós fomos tirar a gaiola de boi. E aquela gaiola de boiadeira, ela tombou. Ela tombou pro lado que eu tava. E eu não sei o que aconteceu, que foi um livramento de Deus, que em vez de eu correr pra lá, eu corri pra cá. Entrei debaixo do chassi do caminhão. Ela tombou, bateu no chassi, assim onde ela tava, que eu aproveitei o chassi, né? O golpe de vista rápido, olhei o chassi, olhei, ela tombou. Todo mundo correu pra ver se eu tava debaixo dela. Eu tava debaixo do chassi. Né? Porque no serviço você tem que ter a maldade. Se você não tiver a maldade, você acidenta, né? É onde que Deus vai me usar muito na segurança do trabalho para ensinar a maldade, porque a pessoa tem que ter maldade no serviço. Muitas vezes machuca que não tem a maldade do risco, de saber sobressair naquela hora, né? E chama perceber. A pessoa tem que perceber o movimento rápido para não machucar com maldade. Tem a maldade, né? A maldade para combater o mal, né? E a outra coisa que me aconteceu, que eu estava trabalhando um tambor como está aqui, esse tambor, eu fui tirar tino nele, tirava com a mangueira. E o tambor no sol quente, o ar pegou e jogou o tine. Quando eu puxei a mangueira, jogou o tine. E antes de eu colocar assim na boca para soprar, o ar que estava dentro do tambor jogou o tine para cima. Quando o tine veio, ele entrou pro meu nariz, fazia respiratória, que foi um jato muito forte. Caiu no olho, quando caiu no meu olho, aquilo começou a me atingir e entrou pela boca, muito tine. E eu agachei, engasgando com aquela coisa toda. Aí meu colega veio e me deu soco nas costas, muito soco nas costas, para mim voltar em si, né? Tudo isso me aconteceu, né? Depois passou um tempo, eu vim trabalhar nesse meu local, perto da Mila 7, antiga Mila 7, no São Geraldo, no bairro, 7 horas da manhã. Eu de bicicleta, eu tinha minha bicicleta para trabalhar, seguindo, né? Para chegar lá, eu tinha que chegar às 7 horas, que era encarregado. Eu era encarregado naquela empresa. E de repente, um baú de siderúrgica, como fosse assim, um 11 da Contígio, passar o exemplo. Mas só que ele era de siderúrgica. Eu vi a seta dele aproximou dando seta para virar para cá. Eu estava de costas, mas ainda eu via passando do lado. Mas não tinha jeito, porque
a preferência era minha, é ele que tinha que parar e esperar. Mas ele não esperou, ele jogou. Nele jogar eu entrei. Quando eu entrei, a bicicleta deslizou e eu fui parar debaixo dele, deitado, nessa posição, mesmo aqui, olhando para a grade da 1007 azul. E eu via, olhando assim, a roda em menos de 1 metro. Eu vi aquela roda aproximando das minhas costas, ia passar em cima da minha coluna aqui, ó. Não ia sobrar nada, isso ia esmagar na certa. Que eu caí debaixo da roda traseira dele, rodando para frente, em movimento. E naquilo ali, eu com os braços esticados assim, com o peito no chão, olhando a cabeça, que eu caí assim, e eu vi as rodas vindo, aquelas 2 rodas. De repente eu vi como apareceu um homem de branco. Eu não vi o rosto dele, mas eu vi o ombro dele e os braços. Me pegou pelo ombro direito e esquerdo e me puxou e me colocou de pé. Eu não xinguei o motorista, não. Eu disse, 7 glória a Deus, 7 glória a Deus, 7 glória a Deus. E do outro lado assim tinha uma mulher. Eu vi que ela estava com a cara virada, para não ver o ônibus passar em cima de mim. E eu peguei a bicicleta, amassou minha bicicleta toda. Eu cheguei no serviço a pé andando, 8 horas. Mas eu mostrei que eu tinha caído debaixo do ônibus. Todo mundo viu, meus irmãos viu, que trabalhava lá comigo, né? E falou assim, você chegou tarde hoje, eu falei, aí, a bicicleta. Em vez da minha eu carregar, eu que fui carregando ela. Distância longe. Mas eu fiquei vivo. A bicicleta arrumou, eu voltei nela no mesmo dia, né? Porque eu estudava no Eldorado, do outro lado, no colégio, fazendo o 2º grau. Mas Deus é fiel, né? A última agora foi o coronavírus, que eu contaminei do coronavírus. Ontem mesmo eu estava lá na cidade, naquela igreja, onde todo mundo orava para mim, como orava para Pedro, pregando ontem, né? É um lugar que me chamar eu vou, eu sempre vou, de coração. Porque ali eu me lembro que todo mundo estava dando eu já por morto. Por morto. Não tinha jeito para mim. Entrei com 90% no hospital. E ali aquela médica me perguntou, espera aí que você vai ir para Belo Horizonte entubar. Como eu sabia que todo mundo que entubava estava morrendo do coronavírus, eu falei para a médica, eu não vou entubar, eu não vou para Belo Horizonte. Ela me perguntou, por que você não vai para Belo Horizonte, Silvano? Sabe por quê, doutor? Eu com 90% eu vou entubar. A senhora acha que eu vou voltar vivo? Já que eu vou morrer mesmo, faz diferença eu morrer na minha casa não, ou morrer no hospital não, você pode deixar eu lá em casa. Aí ela falou, você assina o termo? Eu falei, assino. Aí foi falar com a Juliana, minha ex-esposa, né? Mas é minha esposa ainda, eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu espero já nós acertar, porque ela sabe que eu vou voltar. Sabe que eu vou voltar, porque eu vou voltar. Entendeu? Se ela não aceitar, Deus vai preparar uma para mim. Porque tudo da minha vida é projetado com Deus primeiro. Eu falo com Deus primeiro. Eu não faço nada sem falar com Deus, não. É Ele que conduz. Porque toda vez que Israel não consultou Deus, ele só perdeu. E ali é muita bênção, sabe? É muita bênção, né? Deus já está acertando as coisas para mim, que eu estou esperando mesmo e vai acertar mesmo. Eu falei com ela que é um tempo de eu estudar para mim ficar mais perto, para mim estudar rápido, que eu vou estudar mesmo, já estou estudando. E de repente, eu cheguei, me deu 5 dias. Quando foi, naquela semana que eu fui no domingo, 100% ela tinha sido atingida em cima da cama, eu não conversava, eu não aguentava mover braço nem perna mais, já estava
por conta da doença, já tinha tomado conta. E eu, sempre na minha vida, durante esses 28 anos, eu oro a Deus. Deus, anda eu partir dessa terra. O Senhor me deixa acordar, ou me dá um tempo para me agradecer ao Senhor por Jerusalém. Me dá um tempo para mim te glorificar por Jerusalém, te agradecer pela minha vida, agradecer ao Senhor pelos dias de oração, pelos anos. E naquela madrugada, o cantor Lázaro Gospel, ele também era a noite do falecimento dele. E o vizinho também estava com coronavírus, né? Com todo respeito, ele foi embora naquela mesma noite. E ali na madrugada eu acordei, consegui abrir o olho, que o olho estava mais com sono demais, o olho estava mais fechado do que tudo, porque toda noite eu estava vendo muito sono e não estava tendo força. E eu me acordei. Quando eu acordei com o olho bom, abri, custando conversar, e eu dava murro na parede. Aí a Juliana veio correndo para ver o que era. Quando ela chegou, ela falou comigo: Silvano, você sabe aquelas pessoas, quando eu falo para você que eu vou voltar no outro plantão no hospital, e ela não vai estar lá mais, porque eu já vi o olho dela transformando, virando, já tá do jeito certo, que está para partir da terra, embora. Tá muito ruim, eu falo para você que não vai resistir mais. Assim é o que hoje. Seu olho já tá do mesmo jeito. Você não vai amanhecer vivo. Você não vai amanhecer vivo. Eu falei, por isso mesmo que eu te chamei. Para me despedir de você, que eu tô morrendo. E é meu último segundo de eu despedir de você. E ali eu despedi. Mas eu orei ao Senhor, Ele me deu e consegui falar com Deus. Quando eu falava com Deus ali, de repente entrou 2 anjos, 2 homens de branco, mesma coisa, dentro daquele quarto. E aquele homem de branco chegou na beirada da cama, tinha uma maleta, assim, de alumínio. Ele carregava ela e colocou no chão. Eu vi que ele colocou no chão e ele abriu a maleta. O outro anjo veio, me virou de costas, de barriga para baixo. E ali aquele anjo pegou e mexia nas minhas costas. Ele mexeu nas minhas costas. Depois ele me virou eu de barriga para cima na posição que eu estava e mexeu no meu coração aqui. Porque aqui doía muito aqui, era uma trombose. Eu falei, deu uma trombose. Na hora eu pensei, deve ter dado uma trombose, alguma coisa. E ele mexeu aqui, né? Aí, quando ele foi mexer aqui, ele veio, colocou um lençol, tampou minha cara e mexia aqui no meu coração. 2020. E quando foi pela manhã, eu dormi, vi eles indo embora, dormi. Eu acordei mais ou menos 6 horas, eu abro meu olho. Eu falei, uai, eu ia morrer, uai. Sumiu tudo, eu senti. Aí eu fiz aquele, puxei forte, respirei, falei, gente, eu tô respirando. Uai, eu tô respirando de novo. Aí eu falei assim, deixa eu mexer, ver se eu mexo as minhas pernas. Eu consegui o contato das pernas. Eu fiz a bicicleta assim com as pernas. Mexi, bati na cama as pernas. E falei o calcanhar na cama, no colchão. Falei assim, gente, eu estou bom. Aí de repente eu vou deixar eu sentar na beirada da cama. Eu vou e sinto na beirada da cama, porque eu não aguentava fazer nada, o corpo já estava morto. Sentei,
Quando eu sentei, eu bato o pé no chão, os dois pés, firme, firme. Aí eu falei, deixa eu andar dentro do quarto. Levantei e andei. Falei, deixa eu ver se eu estou respirando mesmo, se isso é verdade mesmo. Aí eu andava dentro do quarto e respirando, fazendo círculo. E falei, agora eu pus a mão assim, para me ver o jato. Aí eu fui e falei, agora eu vou coar meu café. Tem muito tempo que eu não tomo meu cafezinho. Saí, fui lá no escritório, fui lá na cozinha. Tô lá mexendo, aí Juliana tá dormindo no quarto separado por conta do coronavírus. Tava muito forte em mim, avançado, 100% praticamente. E aí, ela veio correndo. Eu sei que tá aí, Silvano. Eu falei, sou eu mesmo. Mas espera aí, você levantou da cama? Eu levantei. Uai, Silvano, você tá respirando? Eu falei, tô. Vem cá pra você ver. Ela levantou e veio, colocou a mão, pediu, respira pra me ver. Respira na minha mão. Eu respirei. Ela, você tá respirando, Silvano? Eu falei, tô andando, tô bem, muito bem. E aí, eu coei o meu café, tomei meu cafezinho, né? A irmã que me abençoou mandou um saco de biscoito. Nem fosse eu tinha para comer biscoito. Ia morrer sem provar o biscoito que a irmã mandou para mim. E hoje eu estou aqui contando para vocês saber quem é Deus. Quem é o Deus de Israel? Quem é o Jeová Rafá? Quem é Jesus Cristo o Salvador? Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Ele existe. Ele existe. Depois eu cheguei no hospital, fui lá fazer o teste. Demoraram me entregar. Vim com o teste me falar. Falou, você não tem nada, nenhuma sequela de Covid tem no você. O que aconteceu? Eu falei, é Deus. Sabe o que era? Isso é Deus. O Deus que me apareceu. Aí eu vou no médico de pulmologista que mora em A1. Ele atende até no centro médico. E vou ali e paguei uma bateria de exame. Ele pediu todo tipo de exame. No pulmão, dos órgãos, ultrassom. Caçando a doença. Caçando alguma sequela de Covid em mim. Fiz todo tipo de hemograma. Ele pega e olha e falou assim, não tem base não. Não tem base, era pra você ter sequela. Do jeito que você ficou. Falei, não, Jesus me curou, doutor. Jesus me curou. Limpou meus pulmões, me deu saúde. E eu estou vivo. Né? Eu esqueci o nome dele. É um pulmologista antigo, né? Muito conhecido na cidade. Ele mora em A1. Ele é de A1, muito conhecido em A1. Fez o exame, tudo em mim direitinho. E viu que eu não tinha mais nada. Né? Nos meus pulmões. Nos meus pulmões. Porque por causa da química da tinta, eu arrumei um problema respiratório no pulmão, que estava com problema. Eu fiz um exame com a pulmologista antes do Covid e ela constatou isso em mim. E ali naquilo ali, até isso Jesus curou. Jesus resolveu o problema. Eu estou contando isso aí para você saber quem é Deus, né? E que Ele existe, né? E quando você confia nele e não duvida, e tem a confiança nele e ora constante, é constante, e busca ele, Deus, naquela hora que você mais precisar, anda você pedir, ele já sabe. Anda você falar, ele já sabe. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer com a sua destra da sua justiça. E vai dar o seu livramento. A bênção é grande. E se eu estou aqui orando todo dia, é porque eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. E sempre vou engrandecer. Sempre vou.
eu não importo, eu não quero ser rico, porque eu já sou rico de Deus, né? A maior riqueza minha é ter Deus comigo, ter Jesus comigo, não é ter dinheiro, né? E ajudar o meu próximo, busca eu lá em casa eu vou, chama eu para ali eu vou, né? Ainda mais agora que eu melhorei a memória, que Deus curou também, me deu vitória, porque eu não tinha memória boa. Hoje eu tenho minha memória boa. E eu sempre eu vou atender os meus amigos, os meus irmãos. Precisou eu vou. Não tem hora, é madrugada e noite. Me ligou, o telefone já dorme do lado da minha cabeça. Para não tocar, eu acordar rápido, atender e só vou falar: ô irmã, me busca aqui o nome. Eu não saio qualquer um não. Eu saio só indicado pelas pessoas certas, né? Porque tem vigiar na madrugada. Aí eu falo: pode me buscar que eu vou orar pro seu parente. Me busque eu vou. Não tem medo. Jesus me deixou vivo, foi para isso. Para marchar. Seguir o caminho. Né? Todo mundo erra, todo mundo é pecador, não tem um justo sequer. Mas a oração purifica. Quando você confessa a Jesus os pecados, Ele nos livra, Ele nos santifica e nos purifica, né? De todo o pecado, né? O Cordeiro de Deus. Aí eu deixo aí para todo mundo esse testemunho, né? O que Jesus faz, o que Jesus faz sempre fará, porque Ele é de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Ele é Deus. Muito obrigado a todos e eu vou passar para a parte de oração.